Olá pessoal, tudo bem? Eu pedi, né, no stories do Instagram para vocês me darem ideias de alguns vídeos que eu poderia fazer e que poderia ser bacana de vocês escutarem. E eu falei para o pessoal me perguntar alguma coisa, me falar, para que eu pudesse falar nesses últimos 3 vídeos assuntos que vocês ou algumas pessoas escolheram. E teve 2 pessoas que pediram para eu falar como eu cheguei no céu sagrado, né? Todo mundo sabe, quer dizer, nem sei se todo mundo sabe, mas eu sou daimista e eu cheguei no céu sagrado quando eu tinha 20 anos, mas eu já tava na transição dos 20 pro 21. Então, era novembro e eu faço aniversário em janeiro, no final de janeiro. Então, vou considerar que eu tinha 21 anos, tá? Então, eu conheci o céu sagrado, é uma história um pouquinho longa, mas eu vou tentar resumir um pouco aqui pra vocês, tá? Eu sempre fui muito curiosa e sempre fui uma estudante de filosofia, né? Pra quem não sabe, filosofia é o estudo da vida. E desde muito nova, eu sempre me interessei por assuntos assim, porque quando eu era muito pequena, tinha mais ou menos uns 12 anos, uma amiga minha da escola, a gente dividia a carteira, a família dela inteira morreu num acidente de carro numa cidade chamada São Sebastião da Grama, que é onde eu morava. E aquilo mexeu muito comigo porque foi a primeira morte que eu vi acontecer com uma amiga. E eu ficava pensando, nossa, ela tem a minha idade, pra onde ela vai agora, né? E eu queria saber, eu queria entender o que acontecia. E naquele momento eu achava que Deus era injusto. E eu era uma criança, né? Eu tinha 12 anos. Eu achava que Deus era injusto porque simplesmente levou embora uma menina de 12 anos que tinha um futuro todo pela frente e aquilo não entrava na minha cabeça. Pequena mesmo, a minha família inteira é da congregação da Congregação Cristã do Brasil, que é evangélica, tanto por lado de pai quanto por lado de mãe. E a minha família sempre teve ministério na igreja. Então, assim, ministérios seriam como se fossem cargos, né, dentro da igreja. O meu avô, pai do meu pai, ele era ancião, se eu não me engano, na época. E pra mim, eu tinha ele na consideração de que ele era a pessoa que mais sabia, assim, pra onde que ia as pessoas quando morria. Era ele. E eu perguntei pra ele. E eu lembro que nesse dia eu fiquei de castigo, porque eu perguntei pra ele e eu falei assim, mas vô, pra onde que vão as pessoas quando morrem? Porque minha amiga morreu, eu lembro de perguntar tudo. E ele me falou assim que as pessoas não iam pra lugar nenhum, que as pessoas ficavam descansando, né, no descanso final, até que um dia tocassem as trombetas e tal. E aquilo me incomodou bastante, né, bastante mesmo. E eu quis debater com meu avô com 12 anos, e eu lembro que minha mãe achou aquilo uma falta de respeito e por isso eu fiquei de castigo. Mas então, esse foi o meu início na vida espiritual. E meu amor chegou e eu volto daqui a pouquinho, peraí. Voltei. Então, esse foi o primeiro contato, assim, que eu tive com, vamos supor, com a espiritualidade, né? E aí aquilo me deu uma inquietação, porque eu queria saber, porque pra mim Deus era bom. E aí quando eu soube dessa notícia, eu com 12 anos, né, sem saber de muita coisa, eu achei que Deus era ruim. Por quê? Porque Deus não podia ter levado minha amiga, onde já se viu. Então, dentro daquele conflito, eu fui até a biblioteca da escola, porque, desculpa, a minha mãe me ensinou a ler muito cedo. Aliás, eu aprendi com ela em casa, ela me ensinava o beabá muito cedinho. E ela sempre me ensinou que dentro dos livros tinham conhecimentos do mundo inteiro e que eu tinha que gostar de ler. E ela sempre incentivou muito a leitura. E, inclusive, obrigada, mãe. Realmente é muito bom. E aí eu fui até a biblioteca dentro da minha inocência. Aí eu falei pra bibliotecária, assim, que eu precisava de um livro onde me explicassem pra onde vão as pessoas depois que morrem. E a bibliotecária, eu lembro que na época ela ficou um pouco confusa, quis entender. E eu expliquei pra ela que minha amiga tinha morrido, ela sabia de toda a história, porque era uma cidade pequena. E ela me falou o seguinte, ela falou, olha, eu não tenho aqui um livro pra te emprestar, mas eu sei do que você precisa. Amanhã você vem aqui e pega esse livro. E foi o que eu fiz. No outro dia eu fui lá e ela me emprestou um livro kardecista. Na verdade não é um livro kardecista, ele era um livro, assim, de psicografia. Eu não me recordo mais o nome do livro, né, hoje faz muito tempo
eu não lembro mais, mas contava uma historinha, né? Uma historinha espírita. E quando eu li aquele livro, aquela história espírita ali, onde as pessoas morriam, também era uma criança que morria e tal, e eu acho que ela quis me ajudar. Eu comecei a entender e aquilo caiu tão bem em mim, assim, que me fez um sentido tão grande, que eu tirei toda aquela mágoa que eu criei com Deus dentro de mim, dentro do meu coração, porque eu falei, não, eu só não sabia, Deus não é ruim, as outras pessoas que não entendem, dentro da minha inocência, claro, né? Da época. Na época, quando minha mãe descobriu que eu li livro espírita, tudo, ela não gostou, ela tirou os livros de mim na época, porque a igreja da congregação cristã, ela é muito conservadora. Eu não estou fazendo uma crítica, tá? É realmente um fato, eles são muito conservadores mesmo. E na época, minha mãe também era, embora não tão assídua, mas ela também era muito conservadora. E ela retirou esses livros de mim. Mas pra mim tava bom, porque eu já havia entendido. Acabou. Eu falei, bom, quando eu fizer 18 anos, porque eu já era muito esperta, eu vou procurar saber melhor sobre isso. E eu sempre fui muito assim, né, de ler realmente. Então eu tinha carteirinha em tudo quanto é biblioteca, em todas as cidades que eu já morei, porque eu já morei em várias. E eu comecei a pesquisar, eu comecei a ler, eu escondia, na verdade, os livros espíritas que eu lia. E assim foi. Passou um tempo. Aliás, muito tempo depois, quando eu tinha 12, quando eu fui fazer, eu tinha mais ou menos no final de 20 anos, a minha mãe, ela tinha um problema respiratório, né, muito profundo, ela tinha olheiras muito grandes, assim, ficava preto. E ela era doida com essas coisas de receitinha, né? Passava uma receita pra ela, faz um leite com não sei o que, uma couve, bate no liquidificador, não sei o que, deixa na cama, respira o ar de não sei o que lá, e toma isso, e toma aquilo, e toma mel de sei lá o que, toma copaíba com não sei o que lá, tinha um monte de receita. E ela tomava tudo que falavam pra ela, que havia coerência, claro, pra ver se ela conseguia expectorar o suficiente para que ela tivesse mais respiração. Esse problema respiratório que ela teve foi um problema que ela teve tuberculose, ela pegou de uma velhinha, que ela cuidava dessa velhinha. E ela ficou muito tempo com tuberculose sem saber que era tuberculose, ela achava que era bronquite. E evoluiu muito o bacilo, né, da tuberculose, e ela acabou perdendo um pulmão, se eu não me engano, depois você me corrige, mãe, mas se eu não me engano, acho que foi um pulmão que acabou deteriorando inteiro, ela perdeu, então ela respirava só com aquele outro pulmão que também era debilitado. E um dia ela foi visitar uma tia, aliás, uma tia do meu pai, e ela tinha um filho na época que estava com um problema com drogas, né? Então ele tinha se enfiado em todo tipo de droga, estava passando uma vida muito difícil, né, como todo usuário de drogas. Só que ele tava assim já, sabe quando a pessoa reconhece que tá no final, assim, tá na beira da morte? E ele pediu socorro pra mãe dele, falou, mãe, me ajuda. Ele já tava dormindo em container, na rua, teve vários problemas. E ela não sabia o que ela fazer pra ajudar, porque já havia feito tudo quanto é coisas e não tinha conseguido tirar ele dessa vida, porque é muito difícil mesmo. E uma vizinha dela tinha um panfletinho do Céu Sagrado. Isso em Dayatuba, se eu não me engano. O Céu Sagrado fica em Sorocaba, para quem não sabe. E esse panfletinho chegou na mão dela e ela numa questão de desespero, de o que eu posso fazer, seja o que for, eu vou tentar para salvar o meu filho, como uma mãe, né, como toda mãe faz. Ela pegou o filho e levou até Sorocaba para tomar o Santo Daime numa clínica, onde essa clínica dá essa bebida com toda uma orientação, claro, e desintoxica o corpo da pessoa. E ela foi com fé de conseguir realmente que desse efeito. Ela não sabia do que se tratava, nem de como era feito, nada, mas ela foi por fé mesmo. Quando chegou lá, ele consagrou, né, na verdade ele tomou mesmo, né, porque a consagração existe quando é consciente. Ele tomou o Santo Daime e ele conseguiu acessar dentro dele coisas que ele jamais tinha visto antes. E ele entendeu que ele estava se matando, ele entendeu que a droga fazia mal, ele entendeu várias coisas dentro dele. E ele realmente desintoxicou, ele teve muita limpeza, que é o que a gente fala que chama a desintoxicação, que às vezes é o processo
de uma ânsia, de um vômito, alguma coisa assim. E quando ele saiu de lá, ele nunca mais utilizou nenhum tipo de droga. E um dia minha mãe foi visitar, ele tava muito bem, tava andando com a vida dele, não tinha mais, foi uma única vez que ele bebeu a bebida. E minha mãe falou, mas nossa, graças a Deus, que bom, que bênção, né, que ele conseguiu sair dessa vida e tal. E ele falou, olha, eu já usei muito tipo de droga, mas eu nunca tinha visto o que eu vi quando eu tomei aquela bebida. Eu vi Deus. Eu vi Deus e Deus me curou e Deus me salvou e eu nunca mais vou usar droga e não sei o quê. E aí minha mãe falou, mas que chá que é esse, né? Falou pra minha tia. E aí minha tia falou assim, olha, eu não sei o que é, mas diz que é um chá milagroso. Dentro da ignorância dela, também da época, né? E ela falou, minha mãe já doida, né? Falou assim, não, se o chá é milagroso, tirou o menino dessa condição que ele tava, imagina eu, então com meu pulmão, minha respiração vai voltar, se ele é milagroso eu quero tomar esse chá. E aí ela foi, fez meu pai ir até Sorocaba, descobrir onde era esse local. E eles, depois de uma série de coisas que aconteceram no caminho, meu pai e ela tomaram. Meu pai tomou meio que tipo assim, eu vou tomar só pra te dar coragem, entendeu? Aí ele foi junto, os dois tomaram o Daime. Só que a minha mãe não aconteceu nada com ela, nada. Ela tomou o Daime lá na clínica, onde faz essa desintoxicação, mas ela estava tão preocupada com o que poderia acontecer, com tanto medo, que ela não permitiu que a bebida fizesse efeito, né? E aí o meu pai, na época, ele era muito incrédulo, né? Ele até se intitulava como agnóstico. E ele tomou, e depois que ele tomou, ele realmente mudou, ele nasceu de novo. Ele era uma pessoa muito nervosa, ele tinha muita dor no coração, assim, no peito, ele vivia apertando, que ele tinha um buraco aqui de tanto ele apertar. E depois disso, ele se transformou. E quando eu vi aquela transformação do meu pai, o meu pai que não acreditava em Deus, que aliás fazia brincadeiras assim, que tipo, que não existia Deus e que devia existir mesmo era o diabo e que se ele morresse ele queria logo era pro inferno porque ele queria ser o capeta-chefe, porque chefe é bom em qualquer lugar. E ele fazia esses tipos de brincadeira, que são brincadeiras que na verdade as pessoas fazem quando elas não sabem muito bem o que estão dizendo, e ele não sabia naquela época. E meu pai não era uma pessoa ruim, mas ele não tinha essa fé em Deus. Enfim, quando eu vi que o meu pai realmente havia mudado, eu, super curiosa do jeito que sou, falei, se meu pai viu Deus, e olha que é meu pai, né? Meu pai falar que viu Deus, nossa, tem que ser uma coisa muito milagrosa mesmo. Eu quero tomar esse Daime, eu quero tomar esse negócio também, eu vou lá, vou tomar esse chá. Minha mãe falou, não, você só pode tomar quem tem problema. Eu inventei um monte de coisas, inventei que eu era depressiva, que eu já tinha tentado me matar, que eu não conseguia nada na vida. Eu fiz todo um contexto de uma história mirabolante para que eles me dessem o Daime na mesma quantidade que dão para pessoas que vão lá com realmente problemas existentes, só para que eu conseguisse ver Deus também, já que meu pai tinha visto Deus. Então, aí eu falei, bom, quero ver também. E eu tomei, foi assim que eu conheci a bebida do Santo Daime. Quando eu tomei o Santo Daime pela primeira vez, eu tomei na clínica e ele demorou muito tempo para fazer a abertura, que nós dizemos, né? Ele não fazia de jeito nenhum, porque eu também estava muito bloqueada, porque é muito difícil, ninguém consegue... Eu falo que ninguém domina a minha mente, né? Eu sou muito segura de mim. Então eu achava que isso poderia acontecer de alguma forma, e eu ficava ali dura na queda, firme. Só que também eu tomei o Cambô, que é uma vacina indígena, e aí esse Cambô deu uma desestabilizada em mim, assim, porque eu perdi um pouco daquela marrudez, e aí sim que o Daime fez efeito, e ele abriu pra mim. Quando o Daime abre, que a gente fala essa expressão, o Daime abriu, é que na verdade você acessa a sua inconsciência, ou a sua consciência profunda, sabe? Você vai lá dentro de você e você viaja pelo seu tempo, porque tempo e espaço, gente, é muito relativo.
Para você viajar no seu passado, basta que você pense nele. E eu viajei pro meu passado, eu vi coisas desde pequena, sabe, coisinhas pequenas, assim, bobinhas, que às vezes eu guardei uma mágoa e eu chorei, e aquilo eu guardei dentro do meu coração. E muitas coisas eu fui vendo assim, quando eu fui enxergando essas coisas e eu tomei consciência de mim, eu estava deitada, como se fosse em um hospital, e haviam pessoas, né, todas de branco, fazendo uma cirurgia em mim, e eu achei que aquilo era, falei, nossa, meu Deus, estão fazendo uma cirurgia em mim, e a cirurgia estava ocorrendo mais ou menos aqui, nessa região da laringe, e eu fiquei assim, paradinha, mas eu olhava, mas eu tava tranquila, eu só tava curiosa, eu queria saber o que estava acontecendo. E aí, naquela hora, uma pessoa veio, conversou comigo, falou que eles estavam limpando todo o meu corpo, e que eles estavam muito felizes por mim, porque eu cheguei até lá, e que eles iam me deixar bem saudável para continuar a minha vida. E aí eles retiraram de mim, eu falei, mas o que que eu tenho? Ele falou, mágoas, você guarda mágoas. E eu guardava mágoas, mas mágoas tão bobinhas de criança, sabe? Uma coisa que você não teve ali, uma coisa que alguém falou lá, mas eu guardava. Só que eu não sabia, eu não tinha consciência que as mágoas, elas são mazelas, elas são o princípio de uma doença. Toda doença, ela vai nascer em alguma energia negativa dentro do seu corpo, que vai se instalar ali, aí ela vai crescer, vai crescer, vai crescer, até a hora que ela se transforma numa doença física. E eu não sabia. Aí eu vi algumas inseguranças, como qualquer adolescente, eu tinha 20 anos, mas era uma adolescente totalmente adolescente tinha. Então eu tinha sonhos que eu tinha medo de não realizar, tinha metas. E eu fui percebendo que o medo, que a mágoa, que o rancor, que coisinhas assim vão minando o nosso corpo e vão deixando ele cada vez menos saudável. E foi feita essa limpeza espiritual em mim. Eu não estava acordada neste plano, eu estava acordada sim, num outro plano, numa outra dimensão, onde tudo o que aconteceu lá realmente aconteceu, foi realmente verdade. E quando eles terminaram tudo aquilo, eles me deixaram lá, eu me sentia muito bem. Eu conseguia respirar profundamente, eu sentia o ar dentro dos meus pulmões, assim, aquela coisa pura, límpida. Era muito bonito, as cores que eu via, não era nada disforme, nada alucinógena, não, era tudo muito bem contextualizado, tudo tinha muita base, tudo era muito real. E aí, uma senhora se apresentou, eu fiquei num lugar assim que eu não sabia pra onde eu ia, se eu ia pra cá, se eu ia pra lá, e eu sentei assim, fiquei sentadinha, falei, e agora, né, o que eu faço aqui? E eu não entendi muito bem. E aí se aproximou uma senhora de mim, e essa senhora, quando chegou, eu olhei pra ela e eu já tava chorando, porque eu falei, fui largada aqui, né? O que eu faço agora? E aí eu comecei a chorar. Só que eram lágrimas que eu não sei de onde veio aquele choro. Era um choro tão profundo, um choro tão retido dentro de mim, que eu precisava pôr pra fora. Porque na época eu não sabia que aquilo também era uma limpeza. Essa senhora me pegou e me colocou no colo dela, assim, a minha cabeça ficou no colo dela. E ela ficou fazendo um carinho no meu cabelo, eu achei aquilo tão doce, tão bonito. Eu fiquei tão grata daquilo acontecer que eu chorei por muito tempo. Porque aquela questão de tempo e espaço não existe. Pra mim, era como se eu tivesse chorado por anos, por muitos anos. E eu chorei até uma hora que acabou. Aí eu olhei pra ela assim, eu não tinha mais lágrimas, não tinha mais choro dentro de mim. E aí ela olhou pra mim com aqueles olhos doces que eu me lembro até hoje. E ela olhou pra mim e falou assim, acabou? Aí eu pensei, acabei. Não tenho mais vontade de chorar. Passou. E aí quando ela falou aquilo pra mim, eu abracei ela assim, falei, ai, muito obrigada, né, por você ter ficado comigo, me ajudado nessa hora. Eu não sei por que eu precisava chorar. E aí, ela olhou pra mim assim e falou, não tem problema, eu sempre vou estar aqui pra você. Aí eu falei, então tá bom. Ela falou assim, mas agora tá na hora de você voltar. Aí eu falei, mas voltar? Voltar pra onde? Ela falou assim, voltar pra sua família. Voltar pro seu pai, pra sua mãe, pros seus irmãos.
Aí quando ela ia falando, meu pai, minha mãe, eu ia lembrando daquilo. E aí eu falei, nossa, é verdade, como que eu pude esquecer? Aí eu falei, é verdade, eu tenho uma casa, eu tenho família, eu tenho tudo, eu lembrei. E eu falei, eu pensei que eu tinha morrido, né? E tinha, sei lá, esquecido de tudo que eu tinha vivido aqui. E ela falou, não, você tem que voltar. Olha, veja só, tem uma pessoa te chamando. E aí eu comecei a prestar atenção, assim, eu ouvia ao longe meu nome. Emily, Emily, ao longe eu escutava meu nome. Mas aí me deu uma dor no coração de, sabe, ir embora dali, largar. Eu tava me sentindo tão bem, sabe quando você está plena? E aí eu olhei assim, eu sabia que eu tinha que voltar, né, pra minha casa. Aí eu levantei assim, e eu sabia exatamente já agora pra onde eu deveria ir. Aí eu fui caminhando assim, daí dali a pouco eu virei e falei assim, quem é a senhora? E aí ela falou, eu sou a mãe de Deus. Foi assim que ela se apresentou pra mim. E eu fico até emocionada de falar, porque aquele dia pra mim foi muito especial. Eu nunca fui católica, eu nunca acreditei em santos, porque a minha cultura não era essa, mas hoje eu respeito muito. Desde aquela época eu olhei pra ela e eu falei assim, eu não sabia que a senhora existia. E ela cuidou de mim. E aí ela falou assim, mas não tem problema, e eu nunca vou abandonar você. E aí aquilo pra mim transformou a minha vida. E eu choro de emoção, porque pra mim aquilo foi muito real. E foi muito bom. Desde então eu ganhei essa medalhinha do meu pai, olha, que é uma figura de Nossa Senhora. E a gente nunca sabe quem que é, mas foi uma figura que pra mim se materializou dessa forma, se apresentou dessa forma. Foi assim que eu entendi. E aí mudou toda a minha vida. A partir daquele dia que eu vi que existiam coisas a mais, que existia um outro lado, eu falei, eu quero conhecer aonde tem essa igreja que consagra essa santa bebida, porque essa bebida não é um alucinógeno como as pessoas falam, é uma bebida sagrada, é uma bebida que até hoje eu só vi unir famílias. Eu só vi salvar vidas, tirar as pessoas de vários vícios, de bebida, de cigarro, de drogas. Todas as pessoas que eu já vi procurar essa bebida, consagrar com respeito, com vontade, elas encontram sim uma cura. E foi assim que eu conheci o Céu Sagrado. A partir daquele dia, me falaram que no dia 15 de novembro teria um trabalho, que é como se diz a reunião, o culto onde ocorre, né, a reunião das pessoas e se cantam louvores a Deus. E eu falei, não, eu quero ir. E a partir daí eu fui e eu nunca mais faltei. Os únicos trabalhos que eu não fui foram os trabalhos que eu não estava morando aqui no Brasil, estava morando em Londres, e aí eu me afastei da igreja nesse tempo enquanto eu estava lá. A partir do momento que eu voltei, eu também voltei com o meu lugar lá na igreja. Hoje eu carrego como missão, eu vou explicar para vocês então num próximo vídeo como funciona o trabalho lá, como que é pra mim, como que é a minha experiência através dos meus olhos, tá? Então tudo que eu falei aqui hoje é realmente a minha experiência. Eu tinha que contar pra vocês como foi que os meus pais encontraram, porque se não fossem eles, eu jamais poderia ter encontrado. Aliás, se não fosse eles terem encontrado essa bebida que realmente modificou toda a nossa vida, e sempre para muito melhor, todos na minha casa melhoraram muito como pessoas, eu não teria nem conhecido meu marido hoje em dia, eu não estaria casada, não estaria grávida. Então muitas bênçãos vieram depois que a gente conheceu esse local. Então foi assim que eu conheci o Santo Daime, foi assim que eu conheci a igreja. E depois, se vocês gostarem e me pedirem, eu posso fazer sim um vídeo gravando para vocês como funciona o trabalho lá e como que é a minha visão de carregar essa missão de elevar sempre o nome do Santo Daime, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da história, ficou um pouquinho longo, mas eu não consegui falar menos. Juro que tudo isso foi muito bem resumido, mas eu espero que vocês gostem e fiquem com Deus. Até amanhã. Um beijo. Tchau, tchau.